Se Deus é sabedor de todas as coisas, por que será que ele faz perguntas aos homens? Tema novo chegando, se ajeita na cadeira, prepara o seu café, o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, bem-vindos oficialmente à quarta temporada do canal Os Paroleiros. Hoje, começando temporada nova, começando tema novo, e durante as próximas semanas, eu não vou nem falar quantas, mas nas próximas semanas nós vamos estar trazendo um tema sensacional, que é um tema chamado Perguntas de Deus. Exatamente isso, perguntas de Deus. Nós vamos pegar ao longo do Antigo e do Novo Testamento perguntas que Deus fez aos homens e mulheres da Bíblia, e em cima dessas perguntas é que a gente vai desenvolver essas parolas. Mas a pergunta que não quer calar é: se Deus sabe de tudo, por que então que ele faz pergunta? Isso aqui é para a gente já começar a nossa roda de parola, o nosso tema. Mas antes eu quero dar um grande salve para Oráculo Mente Brilhante 04, porque afinal de contas hoje nós estamos com escalação completa aqui na sua telinha, na nossa roda de parola 2D, diretamente dos nossos estúdios profissionais 100% improvisados em Presidente Prudente, São José dos Pinhais, São Paulo e Vila Aurora, claro. E aí, meninos, como é que vocês estão preparados para parolar mais um ano? Ô, Paulinho, você percebeu o que está escrito na caneca de Arthur? Vamos ver como é que é. Aí, dá uma olhada aí. É muita presunção, não? Não, é uma mensagem subliminar para esse. Não, ali não é nada subliminar, não tem nada de subliminar ali. Nada. Verdade. Quando as pessoas me param na rua perguntando assim, como que funciona os paroleiros e tal, eu falo, a gente é tudo empregado do Arthur. Agora foi revelado, tá vendo? O oculto e o profundo tá aí, ó. Tá na cara. Tá na cara. Tá aí, ó. Tá aí, né? Pois é. Inclusive, aí, aquela reunião para reivindicar aumento que o nosso sindicato nos propôs, quando vai ser? Eu vou consultar o CFO para poder ver do nosso conglomerado de empresas de comunicação. E aí, Xan, pronto para mais um tema, Xan? Tranquilinho, tomando meu chá de Davi aqui na caneca dos paroleiros. Olha só. Aí, ó, tá vendo? O único crente aqui da paródia, tá vendo? Que beleza. Coisa, hein? Que beleza. Gente, o Xandão, de fato, ele é um parolovers, tá vendo? É um parolindo. É um parolindo. Tá usando a caneca da nossa Parola Store, tá vendo aí, ó? Uai. Aliás, eu até vou dar aqui uma advertência verbal. Quero saber, Wilson, se você não leu a circular hoje informando que o uniforme hoje era de preto, né? O senhor é o outro, é o único hoje que não está devidamente uniformizado, né? Então, semana que vem tá de molho de novo. Tá de molho. Ó. Ei, antes da gente entrar com o nosso tema, vamos contar as novidades, gente? Eu tô louco para contar as novidades. Quarta temporada, começando com corda total, começando com acelerador lá embaixo. Nós estamos cheios de novidades, cheios de notícias boas para contar para você. Afinal de contas, são 148 semanas trazendo conteúdo bíblico de qualidade, profundo, mas também, por que não, descontraído e divertido, não é verdade? Bom, a partir dessa semana, nós vamos estar fazendo algumas alterações aqui nas nossas redes sociais e também temos novidades, conforme orientações do nosso CMO, né, o nosso Chair Marketing Office, né? Então, nós vamos estar fazendo alguns testes, na verdade, né? A gente tem entendido que cada rede social tem a sua linguagem própria, tem a sua dinâmica diferente.
Então, nós vamos fazer por um tempo aí uns testes de fazer algumas publicações diferentes no nosso Instagram. Então, se você está acostumado a acompanhar a Parola em si no Instagram, nós vamos ficar um intervalo aí sem postar Parola no Instagram. Então, nós vamos estar publicando os vídeos na íntegra, tanto no Facebook como no YouTube, tá? Então, o nosso Instagram ele vai estar voltado mais para outros tipos de vídeo, alguns carrosséis com textos de destaque do que está sendo falado aqui, porque nós vamos dar um foco muito grande em conteúdo do que está sendo gerado a partir dessa quarta temporada. E, como nós estamos falando em conteúdo, uma novidade para você, sensacional, que a gente espera que você goste, a partir desta semana aqui, no máximo semana que vem, nós vamos estar oficialmente abrindo os trabalhos vamos chamar aqui de Editora Os Paroleiros, né? Ou o Paroleiros Store, né? E aí, Paroleiros Bookstore. Paroleiros Bookstore. E aí, qual que é a grande novidade, gente? Nós vamos estar transformando os nossos temas de parola em e-book e também em livros físicos. Então, aos poucos, nós vamos estar transformando, aprimorando e complementando aquilo que tem sido falado desde lá de junho de 2020. E nós estamos criando, então, a nossa série Parolas, que vai ser feita em livros, tanto físicos como em e-book. E o primeiro título que nós vamos estar lançando é a série sobre prosperidade bíblica. Então, nós vamos deixar aqui o nosso link para você adquirir o seu exemplar, tanto... A princípio, vou começar com e-book, né? Porque o tempo de livro físico tem um tempo de produção e tem um custo, mas o e-book já vai estar disponível a partir dessa semana, no máximo semana que vem, para você adquirir, e aí ao longo dos meses nós vamos incorporando aí, aumentando essa coleção, para que você deixe na sua prateleira, na sua estante, aquele corpo. Como é que chama, o Paulinho, quando a gente faz uma... Eu ia falar de ensino. Um acervo. Um acervo. Vai ficar parecendo aquela coleção de enciclopédia Barça que a gente tinha há muitos anos atrás, né? Volume 1, volume 2, volume 3 e tal. Mas a gente espera que você goste, que você possa não só ser alcançado por esses materiais, mas também presentear outras pessoas e que outros sejam alcançados. Bom, vamos falar então do começo do nosso tema. Nosso tema de hoje Começamos então com perguntas de Deus. E a primeira pergunta que nós vamos abrir o tema de hoje, né? É a pergunta que está lá em Gênesis 3:9, aquela pergunta clássica, a primeira pergunta que Deus faz para Adão, logo depois da sua queda, logo depois do pecado, tanto dele como de Eva. Ela vai falar que eles se esconderam da presença de Deus, e Deus, então, enquanto descia no jardim, algo que ele fazia todos os dias, na viração do dia, para estar com Adão e com Eva, ele então pergunta para Adão: Adão, onde você está? É óbvio que a dúvida de Deus não era uma dúvida geográfica, mesmo porque eu quero acreditar, meninos, que Deus via o Jardim do Éden de cima, né? Então, olhando de cima, ele já sabia localizar no mapa aonde Adão e Eva estavam. Então, se Deus estava sempre presente ali com Adão e Eva, a pergunta que eu faço para vocês, para a gente começar essa roda de parola sensacional, seria essa passagem a versão gospel de Acompanhados e Pelados? Porque, afinal de contas, Adão e Eva não estavam abandonados no Jardim do Éden. E aí, meninos, quem quer começar com esse tema bacana aí? Deixa eu fazer só um comentário aqui. Quando a gente for fazer o livro dessa parola, essa parte não vai estar no livro, né? Essa parte, não, ela vai estar tipo negrito, assim, né? Tipo, sabe quando arquivo confidencial, mas não do Faustão, o arquivo confidencial grifado, assim, de negro, né? Porque, cara, isso que ele falou é a maior heresia. Isso aqui, pessoal, você que está nos assistindo, vá lá naquela parola que a gente gravou sobre heresia. A capa do livro. A capa do livro. Então, é por isso que Deus pergunta: onde você está?
Aí Deus está perguntando, Arthur, onde você está com a cabeça para falar um negócio desse, Arthur? Onde isso vai parar? Exato. Bom, mas falando sério aqui, né? Eu gosto dessa passagem aqui, porque a gente tem que entender que Deus aqui, ele não está de fato, ele não perdeu os meninos aí de vista, né? Ele não olhou simplesmente e falou assim, rapaz, Miguel, Gabriel, onde estão os meninos aqui que a gente perdeu? Cadê eles, né? Nós precisamos entender que Deus, ele tinha colocado o homem numa posição de governo, de autoridade, né? Nós vamos pegar quando Deus, ele forma o homem, e da costela de Adão é formado Eva, e nós vamos ver que Deus, ele exerce delega um domínio, delega um governo, e nesse momento nós estamos vendo Deus estabelecendo, então, o que, estudando um pouco na própria Bíblia de Scofield, que é um cara que é um estudioso da palavra, ele estabelece como vínculo, né? Ele diz o seguinte, olha, antes da queda nós tínhamos o que a gente chama de aliança edênica, né? Ou seja, era uma aliança onde de fato não se experimentava absolutamente nada que era de juízo, ou seja, era uma plenitude de Deus ali mesmo. E aí o homem, ele estava estabelecido numa posição de governo, ele estava estabelecido numa posição de domínio, tanto que Deus, ele fala assim, olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que assim vocês comerem, vocês vão morrer. E aí tem o trocadilho lá que Satanás, ele faz, falando, olha, será que mesmo se você vai morrer, como que é? E Eva, então, vê que o fruto era desejável, come e entrega para Adão. E aí próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, olha, não foi Eva que pecou, na verdade a Eva ela foi enganada, quem pecou foi Adão, porque Adão deixou de exercer o sacerdócio. Então, nós vamos ver aqui, quando Deus ele pergunta onde você está, ele não está falando que, olha, eu perdi de vista, mas, na verdade, ele está falando, por que você, Adão, saiu da posição de autoridade, de governo, de domínio que eu tinha colocado você? Tanto que é tão maravilhoso nós fazermos um paralelo desse texto com 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, porque na redenção, e aí eu vou usar um trocadilho proposital, na redenção, ou seja, no retorno ao Éden, no retorno ao jardim dos prazeres, nós somos colocados de novo numa posição de domínio de governo. Então, veja, quando Deus ele está olhando ali, ele está falando, rapaz, por que você cedeu por conta do pecado o domínio, o governo? E aí eu gosto de fazer um paralelismo aqui com Lucas capítulo 4. Porque quando o Satanás ele vira para Jesus, ele fala assim, ó, se te prostrares e me adorares, né? E aí ele fala assim, olha, tá vendo tudo isso aqui que eu tô te dando? Isso aqui, olha, é meu. E na verdade, ele não está mentindo. Ali foi dado, e quem deu isso a Satanás foi o próprio homem. E o mundo jaz no maligno. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque lá em Apocalipse, a palavra vai dizer que lhe falta pouco tempo, ou seja, o tempo de Satanás, onde o mundo jaz no maligno, é por pouco tempo. E é por isso que ele vai atrás dos filhos de Deus. Então, a primeira coisa, para a gente começar essa nossa parola aqui, é exatamente isso. Deus ele estabeleceu o homem numa posição de governo, numa posição de domínio, numa posição onde ele, como diz lá em Salmo 115, 16, os céus pertencem a Deus e ele deu a terra aos homens. E aí a gente já falou várias vezes, em várias parolas nossas aqui, aquilo que John Wesley ele cita, né? Que Deus ele não faz nada nessa terra sem que uma oração seja feita. Ou seja, veja, quando eu e você nascemos de novo e somos colocados, como diz em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, vai dizer que eu e você fomos colocados numa posição de governo e de domínio, porque Jesus ele foi colocado numa posição de cabeça, nós somos o corpo e tudo foi sujeito, então, a Cristo, e nós somos o corpo. Então, aqui por diante,
é onde nós temos que entender o que Deus ele está olhando. Ele está falando assim, olha, vocês saíram da posição onde eu fiz você a imagem e a minha semelhança. Eu te coloquei numa posição de domínio, eu te coloquei numa posição de governo, eu falei para você se multiplicar, eu falei para você fazer tudo isso, mas por conta do pecado, vocês agora saíram dessa posição. E aí vem algo que é catastrófico, né? Porque Deus ele tinha falado, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, por conta disso, Deus ele vai lá e retira-os do Éden, porque senão eles poderiam comer a árvore da vida. E se eles pegassem e comessem da árvore da vida, o pecado se perpetuaria. Então você vê como Deus, ele é um Deus de amor, porque tendo o homem fraquejado, saído daquela posição, o que ele faz? Agora ele tem que tirar o homem do jardim dos prazeres, o jardim do gozo, para que o plano de redenção fosse estabelecido através das alianças até chegar em Cristo. Eu não sei se o Paulinho ele concorda comigo, o Xandão, com certeza o Xandão ele vai falar, concordo com tudo que vocês estão falando, está tudo certo. Piadinhas internas. Ô Will, mas essa ideia da pergunta de Deus ser direcionada não ao homem Adão, mas à condição, à posição que Adão estava, né? Eu gosto muito dessa visão, justamente pelo que o pecado significou para eles, para Adão e Eva, né? Quando a palavra fala que ao comer deste fruto, eles conheceriam a diferença do bem e do mal, alguém poderia questionar o seguinte: mas Deus então queria escravizar o homem em uma mentalidade que não teria capacidade de alcançar estas realidades? Eu prefiro olhar por outro lado, muito mais lógico, né? De um pai que quer privar o seu filho da vergonha. Porque o que o pecado faz com o homem? O pecado leva o homem à condição de vergonha, leva a humanidade à condição de vergonha. Então, quando Deus pergunta, onde você está? É como se Deus perguntasse assim, por que você não está onde eu te coloquei? Né? Por que você não está na posição que eu te coloquei? E como você bem disse, não porque Deus não sabia, né? Não porque Deus não tinha clareza acerca da posição física, geográfica na qual Adão estava. A pergunta não é geográfica. A pergunta ela diz respeito à ordem que Deus havia dado. Posicional, não? Exato. Ou condicional. Posicional e condicional. Né? Da posição e da condição na qual Deus havia colocado Adão. Né? A posição gestor do Éden. A condição, alguém que tinha uma unção específica para tal. Né? Então, a partir do momento que Adão fere este princípio, ele fere a posição espiritual para a qual Deus o havia levantado, né? Para a qual Deus o havia separado. Tanto que isso é tão real que no verso seguinte, no verso 10, a resposta de Adão vai dizer: olha, eu tive vergonha e por isso me escondi. A primeira resposta dele já diz respeito à condição na qual ele foi parar, que era uma condição que obrigatoriamente ele não teria em referência à sua relação com o Senhor se ele estivesse na sua condição original. Por que ter vergonha de Deus? Né? Ele só tinha vergonha de Deus porque ele havia escapulido, saído da condição na qual Deus o havia plantado, na qual Deus o havia colocado. A vergonha não era algo inerente daquela primeira posição. Não era algo inerente, não era um sentimento inerente da condição na qual Deus havia colocado ele. Era uma condição inerente a uma posição errada, que é a posição do pecado. Então, essa pergunta que Deus faz para ele, ela vai exatamente nesta direção. Por que você não está na posição que eu te deixei? E repito, essa posição não é geográfica, essa é uma posição, essa é uma condição espiritual, né? É uma condição de unção que Adão havia abandonado a partir do momento que ele
que ele atenta contra aquilo que Deus havia estabelecido. E com certeza o Chan concorda comigo. Não, concordo com tudo que vocês disseram, de verdade. O que me chamou a atenção é que entrou um sentimento nele que até então não tinha, né? Que era o temor. Porque quando eu estava lendo Eclesiastes, agora 1:9, que diz que nada, tudo que foi feito, né, debaixo do céu já se fez alguma vez, não é nada de novo, né? E toda vez que alguém cai, hoje em dia, o que a pessoa tem é vergonha de voltar diante do Senhor, né? Você vê que os sentimentos são sempre os mesmos, né? E até mesmo colocando a culpa nos outros, como ele fez de colocar a culpa em Eva. Mas o que me chamou bastante atenção é esse sentimento que entrou nele, de temor a Deus. Porque até então, ele via Deus, né, como ele era. Ele via Deus na essência, ele se relacionava a Deus naquela essência que ele e não existia nele um medo de Deus. Quando ele cai, aparece esse sentimento de temor. Então ele fala assim: ouvi a tua voz, né, ou ouvi os teus passos no jardim, dependendo da tradução, tive medo e me escondi. Então, aquilo que ele não tinha, por causa do pecado, ele começou a ter. Ele foi atrás de algo que ele queria, que era ser como Deus, que essa foi a promessa do inimigo para Eva, e que chegou nele, e ele acabou percebendo que ele não tinha como ser como Deus. Até porque, em algumas experiências que a gente vai tendo na vida, bem parecida com a de Isaías, quando Deus se manifesta no lugar, em alguns momentos a gente chora, fala em línguas estranhas, mas há uma manifestação da glória dele, que o sentimento que a gente tem é de quão pecador nós somos. E isso, buscando a Deus, clamando, buscando, né, se santificando, mas a glória, a santidade dele é tão grande que quando ele entra no lugar, por melhor que nós estejamos na presença dele, a gente ainda percebe o pecado. Então eu creio que ele percebeu isso, aquilo que ele não tinha. Então ele conseguiu morrer espiritualmente, se a gente pode dizer assim, porque ele não teve uma morte física instantânea, ele perdeu uma comunhão diária com Deus, e o que ele ganhou foi ele reconhecer que ele acabou vendo que ele não era nada diante, né, de um Deus tão tremendo e tão poderoso. E graças a Deus, como o próprio Senhor citou, lá na frente Jesus vem para colocar tudo isso em ordem, né? Então é um negócio... o inimigo derrubou Adão com aquilo que ele caiu. Porque qual que era o desejo de Satanás? Ser como Deus. Qual foi a promessa que ele fez para Eva e que chegou? Que eles seriam como Deus. Então o inimigo sempre vai tentar derrubar o ser humano, né, no orgulho, na vaidade, e com certeza ele vê naquele esplendor, aquela glória, aquilo encheu o coração deles de alguma maneira. Mas o Paulinho falou uma coisa que é interessante. Eles tinham um jardim todo à disposição. Deus é pai, Deus deu tudo, falou: só não toca aqui. Né? As pessoas acham que Deus é carrasco. Imagina, Deus fez brotar um jardim no Éden para você cuidar. Só não toca numa árvore. Tinha centenas. E foi justamente naquela que não podia que ele acabou tocando. É isso daí mesmo. E aí é interessante que nós estávamos falando aí sobre o medo, né? Porque até então você não vê em momento nenhum, até a queda, Adão e Eva tendo medo. E o medo, lá em 1 de João, vai dizer que aquele que não é aperfeiçoado no amor, ele é atemorizado, né? E é interessante porque em Hebreus, capítulo 10, nós vamos ver o autor dizendo a respeito de uma consciência de pecado, uma consciência de culpa. Então, a partir do momento que há a queda, ele pergunta assim, né? Como você sabia que você estava nu? Até então não havia uma consciência de pecado, não havia uma consciência onde o homem falava: rapaz, eu estou pelado, está todo mundo me vendo aqui. Ei, até aquele momento estava tudo certo, né? Eles estavam andando nus, e agora eles tiveram uma percepção daquilo que era puro se tornando impuro. Tito, ele vai dizer isso, Tito em capítulo 1, verso 15, né? Que para o impuro tudo é puro, para o impuro tudo é impuro.
né? E aí a consciência de pecado é estabelecida exatamente com a queda. E o Paulinho falou algo tremendo, que Isaías depois ele vai dizer assim, né? Que no lugar da tua vergonha haverá dupla honra. Olha que interessante, né? Eu estava hoje, uma moça que trabalha comigo, ela virou para mim e falou assim, eu estou voltando para os caminhos do Senhor, tal, eu estou lendo os evangelhos, estou lendo o Novo Testamento, porque o Velho Testamento é muito difícil, tal. O que você acha que eu devo ler primeiro? Eu falei assim, olha, eu tenho para mim que quando uma pessoa está iniciando a sua caminhada, ela tem que ler o livro de Romanos. Depois que ela vai ler os evangelhos. Porque o livro de Romanos é um compilado de toda a doutrina, que ali você vai entender as coisas. Eu estava explicando isso para ela. Porque, olha, a consciência de pecado ela é tão crítica na vida do ser humano que já em Gênesis, Deus está falando algo, porque mais para frente, a palavra vai dizer que Deus ele faz vestes de pele de animal. E quando ele está falando sobre isso, Deus, através desse exemplo, desse símbolo, ele já está apontando para o sacrifício de Cristo Jesus. Mas como assim? Não tem nada a ver. Não tem tudo a ver. Por quê? Quando o homem peca, ele já tem um nível de consciência de que para se achegar diante de Deus, é necessário ele estar coberto. E aí a palavra vai dizer que eles coseram para si com folhas umas vestes. E aí Deus, meio que, né, na versão revista e atualizada pelos paroleiros, na TPT, ela vai estar escrito da seguinte forma, que ali Deus falou, olha, tire esse avental ridículo que vocês fizeram com essa folha de figueira, porque eu tenho as vestes corretas. E essas vestes corretas, ela diz respeito a um animal que foi morto, um sacrifício de um animal inocente apontando para o cordeiro. Agora, olha que interessante, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que o cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa dizer que Deus ele não foi pego de surpresa. Ele não chegou e falou, rapaz, Gabriel, o que nós vamos fazer agora aqui? Miguel, corre lá, vamos fazer alguma coisa. Não, porque Deus ele não tinha um plano B. Temos que deixar isso muito claro. Deus não tinha um plano B, mas Deus ele já tinha um cordeiro imolado para o sacrifício. E ali, quando a palavra vai dizer que ele coseu, né, ele costurou umas vestes de pele, ele está falando, olha, é necessário que um animal morra, é necessário que haja derramamento de sangue, é necessário que você vista e revista aquilo que eu estou preparando para você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. No Éden, Deus já estava apontando para Cristo. No Éden, Deus já tinha um plano de salvação. No Éden, já existia um plano de redenção. No Éden, Deus já estabelece aquilo que em Isaías vai dizer, que no lugar da vergonha haveria dupla honra, porque toda tristeza, toda angústia, todo derramar de lágrimas seria transformado em júbilo. Tudo aquilo que foi derrota, roubo, destruição, seria transformado, restituído, reintegrado, como diz lá no profeta Joel, que haveria um tempo onde haveria uma restauração, e essa restauração, uma restituição daquilo que nos foi tirado. Então, a gente consegue perceber que existe uma conduta aqui, então, da parte de Deus, quando ele faz perguntas para os homens, porque uma vez que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e, obviamente, ele sabe a resposta, o motivo principal da pergunta que Deus faz ao homem é para que o homem consiga fazer uma autoanálise, que ele se auto-perceba na condição que ele está. Ou que ele traga à memória aquilo que Deus já havia prometido, ou que ele traga no coração aquilo que já é uma característica do próprio caráter de Deus. Então, nós vamos perceber, para você que nos acompanha aí, nos assiste, nos ouve, quando Deus pergunta, ele, na verdade, ele quer que você pare por um momento para refletir sobre aquilo que está acontecendo e aonde você está. Nós vamos fazer uma pausa aqui nessa parola, e vamos dar sequência no segundo bloco, trazendo então para uma questão prática, uma questão atual,
a respeito desta mesma pergunta. Então já fica aqui o meu convite para você seguir o canal dos Paroleiros nas nossas redes sociais. E para você que gosta de formato de podcast, o nosso canal também está nas principais plataformas online. Escolha qual é a melhor para você, e o importante é que você fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal. Compartilhe esse conteúdo com muitas pessoas, porque é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, então ele vai acabar mostrando isso para mais pessoas. Meninos, um grande abraço e a gente se encontra já no segundo bloco. Tchau, tchau.